Bom, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma aula de Educação Física com as turmas do terceiro ano do IFTM. Sejam todos bem-vindos aí, turma. Pessoal, nessa aula, como eu tinha falado anteriormente, nós iremos fazer a correção das perguntas, né, das questões do Enem da aula 2 e da aula 3, tá? E logo após eu já vou liberar para vocês aqui a aula 4, as 3 questões sobre o Enem também. Beleza? Só para constar aqui, eu não sei se vocês observaram que ocorreu um erro no formulário da aula 2. Eu acabei colocando aí a primeira questão, era a mesma questão da aula 1, né? Então, acabou que ficou duplicado aí em duas aulas. A primeira pergunta foi a mesma. É a pergunta a respeito sobre esporte, né? Sobre a ascensão social aí por meio do esporte. A gente discutiu ela na última aula síncrona que a gente teve. Tá? Então, essa pergunta acabou se repetindo. Quem percebeu isso, conseguiu responder corretamente aí. Quem não percebeu isso, acabou aí que respondeu de forma errada. Inclusive, teve 4 alunos aqui das duas turmas que mesmo repetindo a pergunta e a gente fazendo a correção na última aula síncrona que a gente teve, que foi essa aula 2, ainda teve gente que errou, né? Mas tranquilo. A grande maioria de vocês acertou. Acertou na primeira semana, na primeira aula e acertou na segunda também. Beleza? Então, na aula 2, a segunda pergunta está falando sobre a questão da capoeira, né? A questão da capoeira e sua prática na escola. Então, ela é uma questão do Enem de 2014, da edição de 2014, e ela tem um texto de apoio em que fala o seguinte: nas últimas décadas, a capoeira está cada vez mais presente no ambiente escolar, seja por intermédio de estudantes que a praticam nos intervalos das aulas, seja como parte das propostas curriculares de diversas instituições de ensino. Cada vez mais reconhecida, a capoeira é considerada a 14ª expressão artística do país, registrada como um patrimônio imaterial pelo IFAM. Sua prática representa nas escolas aí vocês teriam que identificar aí as alternativas. E por intermédio das alternativas, não era nem tão necessário você estar lendo o texto, né? Porque as próprias opções aí das alternativas, por eliminação, vocês conseguem fazer a resolução dela, né? O que o enunciado pede? Ele pede que você saiba o que a capoeira representa na escola. Então, a alternativa correta é a letra A, porque a capoeira, ao mesmo tempo que ela é um jogo, ela pode ser uma luta, uma dança, né? E isso acaba trazendo um diálogo, né? E a letra A fala sobre isso, que é uma atividade que proporciona diálogo e inclusão para os participantes. Deixa eu aceitar aqui. Inclusão em todos os sentidos, né? A dinâmica da roda permite os mais experientes jogarem com os mesmos com os menos experientes, respeitando seus limites. Então, a capoeira ela consegue incluir aí todo tipo de praticante, seja ele com uma certa dificuldade, seja ele experiente ou não, tá? Numa roda acontece essa inclusão, né, de todos os praticantes. Então, na verdade, a resposta é a letra A. Tá? Analisando as outras, a letra B está escrito assim: uma alternativa que contraria o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É justamente o contrário. O ECA prevê que é direito da criança e do adolescente o lazer, o esporte e a saúde. Né? Então, essa letra B aí está bem fora do contexto. A letra C
Meio didático desvinculado da cultura popular. Aí, só essa parte aí você já identifica. A capoeira é um meio didático desvinculado da cultura popular? Muito pelo contrário. Né? Se existe uma cultura popular aí, principalmente a cultura popular afro-brasileira, falando assim em prática corporal, a capoeira é das manifestações aí mais conhecidas que a gente tem. Então, a letra C geralmente é totalmente o contrário do que tá dizendo. A letra D é um movimento teórico e intelectual sem praxis coletiva. Na verdade, não é um movimento teórico, né, e nem intelectual. Né? Ele é um movimento popular que produz um grande conhecimento. Praxis, no caso, seria a teoria com a prática. Né? E esse conhecimento seria um conhecimento coletivo ligado à cultura afro-brasileira. Né? Então, está bem fora do contexto aí essa letra D também. E a letra E, prática sem vínculo identitário e cultural. A mesma coisa da letra C, né? Ela faz parte da identidade da cultura brasileira. Então, existe vínculo e muito vínculo aí nesse caso. Então, quando fala que a prática é sem vínculo identitário e cultural, principalmente da cultura brasileira, está completamente errada a letra E. Então, essa questão aí a gente conseguiria responder ela só analisando as alternativas, até porque o texto ele é um texto curto, né? Mas só de analisar as alternativas, uma já ia eliminar a outra e a gente conseguiria chegar na resposta correta, que é a letra A. Beleza? Questão número 3 da aula 2. Essa da capoeira, teve 2 alunos que colocaram errado. Tá? Os demais aí acertaram. Questão número 3 da edição de 2019 do Enem, está falando sobre saúde. Então, o debate sobre o conceito de saúde refere-se à importância de minimizar a simplificação que abrange o entendimento do senso comum sobre esse fenômeno. É possível entendê-lo de modo reducionista tão somente à luz dos pressupostos biológicos e das associações presentes nos estudos epidemiológicos. Os problemas que daí decorrem são: o foco centra-se na doença, a culpabilização do indivíduo frente à sua própria doença, a crença na possibilidade de resolução do problema, encerrando-se uma suposta causa, a qual recai no processo de medicalização. Letra D, a naturalização da doença. E aí, o ceticismo em relação à contribuição de diferentes saberes para auxiliar na compreensão dos fenômenos relacionados à saúde. O texto apresenta uma reflexão crítica sobre o conceito de saúde. E essa reflexão deve ser entendida mediante... Essa daqui teve um pouquinho de discussão, mas a grande maioria respondeu corretamente. Então, vamos às alternativas. Falando sobre saúde, né? Letra A. Dados estatísticos presentes em estudos epidemiológicos. Será que é essa? Letra B. Pressupostos relacionados à ausência de doenças nos indivíduos. Letra C. Responsabilização dos indivíduos pela adoção de hábitos saudáveis. Letra D. Intervenção da medicina nos diferentes processos que acometem a saúde. E a letra E, compreensão dos fenômenos sociais, políticos e econômicos relacionados à saúde. Bom, muitos dos padrões das questões da primeira aula que a gente teve, algum desses padrões, a resposta está no texto. Então, se você consegue ter uma leitura atenta aí, anotando aí os termos, as frases, palavras principais, você consegue responder, talvez até sem muita interpretação, né? O texto, ele quer que você saiba qual o entendimento crítico que ele representa, né? Então, a letra A não é.
Por quê? O estudo critica a visão reducionista da saúde, que a aborda somente em seus aspectos biológicos e com base na epidemiologia. Letra B, também não. A visão ampliada de saúde a compreende além da mera ausência de doenças. A letra C, a visão ampliada de saúde entende que há determinantes sociais que estão além das decisões pessoais. Dessa forma, não é possível culpabilizar exclusivamente os indivíduos. Letra D, está falando assim, ó, a intervenção da medicina nos diferentes processos que acometem a saúde. Essa visão ampliada de saúde, ela prevê uma intervenção multiprofissional. E a letra E, que foi a que a maioria de vocês responderam, é a alternativa correta. Realmente, a compreensão de saúde em uma perspectiva ampliada, a entende como resultado de determinantes sociais, políticos e econômicos relacionados à saúde. Então, não fala apenas de um tema só relacionado com a saúde. Fala de vários. Então, são temas sociais, políticos e também econômicos. Então, a resposta desta pergunta é a letra E. Vocês colocaram dos 38 alunos que responderam, 32 colocaram a letra E. 6 alunos responderam outras alternativas, então não eram as corretas. Beleza? Então, agora nós iremos para semana 3, para a aula 3, que foi a aula da semana passada. Eu coloquei apenas as perguntas para vocês responderem. Teve uma adesão, assim, de certa forma baixa, viu, pessoal? Não sei se foi por conta do feriado aí de vocês, mas apenas 26 alunos responderam. Não, minto. Esse foi do terceiro G. O terceiro F, vou identificar aqui agora. Na aula passada eu separei as turmas. Ó, 26 do terceiro G e 16 alunos do terceiro F. Então, deu um total aí de 42 respostas. O terceiro F tá um pouquinho devagar aí, hein? Bom, vamos às perguntas, né? A primeira pergunta da semana passada é do Enem de 2015, da edição de 2015. Está falando sobre jogos indígenas. Jogos indígenas organizados pelo Comitê Intertribal Indígena, com o apoio do Ministério dos Esportes. Esses jogos têm o seguinte mote: importante não é competir, e sim celebrar. A proposta é recente, já que a primeira edição dos Jogos ocorreu em 1996. E tem como objetivo a integração das diferentes tribos, assim como o resgate e a celebração dessas culturas tradicionais. A edição dos Jogos de 2003, por exemplo, teve a participação de 60 etnias, dentre elas os Kaiowá, Guarani, Bororó, Pataxó e os Yanomamis. A última edição ocorreu em 2009. Foi a 10ª vez que o torneio foi realizado. A periodicidade dos jogos é anual, com exceção do intervalo ocorrido em 97, 98, 2006 e 2008, quando não houve edições. Considerando o texto, os Jogos Indígenas assemelham-se aos Jogos Olímpicos em relação a... Vamos ver o que vocês responderam. Praticamente todos do terceiro G colocou a aproximação de diferentes sujeitos e culturas. Então, 25 alunos dos 26 que responderam do terceiro G colocou essa opção, foi a letra I. E apenas um aluno colocou a relação anual de eventos e festejos. Então, vamos analisar ela aqui. No caso do terceiro F, deixa eu ver aqui a adesão.
Do terceiro F, 15 alunos colocaram a última também e apenas um aluno colocou a letra B, né? Então a gente vai analisar aqui quais são as alternativas. Vamos ver aqui. Bom, vamos lá. Letra A. Na verdade, essa questão, o enunciado requer que se saiba, com base no texto, quais a semelhança entre os jogos dos povos indígenas e os Jogos Olímpicos, né? Qual que é a semelhança que existe entre as duas competições? Letra A, quantificação de medalhas e vitórias. Na verdade, o texto não fala sobre isso, né? Ao contrário, ele fala sobre o slogan, né? Sobre o tema, que o importante não é competir, e sim celebrar. Se fosse competição, aí sim a quantificação de medalhas e vitórias seria a resposta correta. A letra B, melhora de resultados e performance. É a mesma coisa da letra A, tá? O objetivo não é melhoria de resultados e performance dos participantes, e sim a celebração dessa integração aí dos povos. Letra C, realização anual dos eventos e festejos. Esses jogos, eles ocorrem anualmente ocorreram, né? Com algumas interrupções. Mas, se você for comparar com os Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos são de 4 em 4 anos. Então, não existe essa relação dos dois. Tá? Não existe uma relação anual dos eventos. Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos e os Jogos Indígenas ocorrem anualmente, com algumas exceções aí que em alguns anos não teve. Né? Letra D. Renovação de técnicas e táticas esportivas. O texto não fala nada sobre técnica, sobre tática, só fala a respeito da celebração dos jogos. Tá? Não fala quem ganhou, que tipo de jogo que tinha, né? Que tipo de modalidade. Então não fala nada sobre isso. E a letra E é a opção correta, no qual a maioria de vocês colocaram, que a aproximação de diferentes sujeitos e culturas é uma característica comum tanto nos jogos indígenas quanto nos Jogos Olímpicos. Os jogos indígenas, eles falam bem lá a questão das tribos, né? E cada tribo tem a sua cultura, cada tribo tem o seu sujeito, tem os seus integrantes. Nos Jogos Olímpicos, se a gente fazer uma relação aí, a gente pode colocar que cada país, diferentes países se encontram, né, para fazer essa celebração aí de diferentes culturas. Né? A gente tem países aí que tem uma cultura relacionada com religião, que também está nos Jogos Olímpicos, outras já não têm, ou tem menor intensidade. Né? Inclusive tem até, falando religiosamente aí, existe alguns conflitos que ocorrem em Jogos Olímpicos que não deveriam, né? Mas por conta de religião acaba acontecendo. Aí tem a ver muito com a cultura também do país que está disputando. Citando um exemplo rápido aqui, nas Olimpíadas desse ano, teve um atleta do judô, não me recordo qual era o país, se eu não me engano, acho que de Israel. Ele se recusou, porque nas Olimpíadas a questão do judô, você só fica sabendo quem vai ser o seu adversário quando você já está lá. Então existe um sorteio dos seus adversários, só que você já está lá. Você tem que chegar com um tempo de antecedência, né? Um pouco antes da competição, então, para se preparar, fuso horário e tudo mais. E na competição do judô, um atleta, acho que de Israel, ele se recusou a competir, porque saiu no sorteio lá, que ele ia lutar contra um judoca de um país lá, que é de um país inimigo de Israel, né? Aquela coisa lá de não reconhecer o Estado, aquela coisa toda lá que envolve religião na parte deles. Então ele se recusou a disputar e ele foi até excluído dos jogos sem ter a chance de competir, porque ele mesmo se recusou. Então ele foi desclassificado por conta disso.
Então, isso tem a ver com cultura, tem a ver com países diferentes, o que cada país, o que a cultura do país ele aceita, o que não aceita, né? Então, tem muito a ver com isso, certo? Só para vocês entenderem um pouquinho essa questão da aproximação aí de diferentes sujeitos e culturas. Deveria ser uma aproximação, mas, aliás, um dos princípios dos jogos é isso, né? Mas nem sempre acontece. Beleza? Vamos lá. A próxima, então, a alternativa correta é a letra E. A próxima está falando sobre uma situação aqui, né? Sobre saúde, sobre sedentarismo. Deixa eu aceitar aqui o Eduardo. Sobre sedentarismo, sobre a prática de exercícios físicos. Essa daqui deu um pouquinho assim de. Assim, quem errou, acabou errando, cada um escolheu uma alternativa, né? Da turma do terceiro G, 22 alunos acertaram, 4 erraram. Desses 4, um escolheu a letra A, o outro escolheu a letra C, o outro escolheu a letra D. Na verdade, a resposta correta era a letra B. A gente vai entender por quê. Do terceiro F, apenas um aluno errou. Os que responderam. Certo? Vamos lá. O que está pedindo? Imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano, que diariamente enfrenta, em média, 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 horas ao trabalho. Termina o expediente às 17 horas e chega em casa às 19, para aí sim cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos, etc. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade dessa pessoa praticar exercícios regularmente é significativamente menor que a de pessoas de classe média alta, que vivem outra realidade. Neste caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. O texto que propõe uma reflexão sobre a imagem acerca do impacto de mudanças do estilo de vida saudável apresenta uma visão. Aqui, pessoal, quem é do terceiro G? Deixa eu ver se tem. Não, acho que tem aqui. Eu coloquei. Então é assim, ó, tem como se fosse um outdoor, né? Dizendo assim: aqueles que pensam que não têm tempo para fazer o exercício físico mais cedo ou mais tarde, serão obrigados a ter tempo para as doenças. Então tem esse cartaz aí com uma imagem de uma mulher toda fitness, né? E depois vem essa situação. Imagina uma pessoa que trabalha, que tem a maior parte do seu tempo comprometido, como que ela vai encarar essa imagem, sabendo que ela não tem essa condição de ter esse tempo para fazer, por conta de deslocamento. Imagina que quem mora em cidade grande às vezes passa 2, 3 horas dentro de um transporte público até chegar no trabalho, depois demora o mesmo tempo para poder chegar em casa, aí chega em casa tem que fazer os afazeres domésticos, aí de repente ela vê um cartaz desse aí falando que, de certa forma, a culpa é dela, por ela não ter esse tempo para fazer atividade física e ser uma pessoa sedentária. Então aí tem as alternativas que correspondem a esse sentimento de culpa dessa pessoa, né? Na verdade, essa questão, para vocês resolver essas questões, vocês teriam que entender bem o segundo texto, né? Porque o enunciado está pedindo isso. Vamos ler aqui o enunciado de novo. Ó.
segundo texto, ele propõe uma reflexão, né, acerca do impacto das mudanças no estilo de vida e na saúde. E ele apresenta uma visão. Que visão que é essa? É uma visão medicalizada que já relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da saúde? Não, ele não apresenta uma visão medicalizada. O argumento do texto é que não basta dar um remédio se a causa do adoecimento não é abordada. Nesse caso, o remédio, que é o exercício físico, não poderá ser usado se as condições de vida urbana não mudarem. Essas causas vão além das decisões individuais. Letra B. Na verdade, a letra A, então, também é errada, tá? Letra B. Ampliada é uma visão ampliada que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. O segundo texto, ele questiona exatamente o primeiro, né, abordando o fato de que pessoas que vivem em condições urbanas desfavoráveis não conseguirão simplesmente encontrar tempo para cuidar da saúde. Realmente, essa é a questão correta, né? E tudo depende das condições que a pessoa tem, as condições urbanas que ela tem, tá? Então, a resposta correta é a letra B. A letra C não é porque está falando assim, uma visão crítica que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo. Não, o texto ele é crítico, mas não em relação à interferência das tarefas domésticas. Não tem nada a ver as tarefas que a pessoa tem que fazer com o sedentarismo dela. E a letra D, focalizada, uma visão focalizada que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças. O primeiro texto responsabiliza o indivíduo. O segundo, na verdade, o primeiro texto é a imagem, tá, gente? O segundo afirma que isso pode gerar uma sensação de impotência e incapacidade diante da impossibilidade de realizar exercício físico. Então, também está errado. E uma visão geracional, que preconiza a representação do culto à jovialidade. O primeiro texto, sim, existe uma mulher lá, que está toda fitness, já, de certa forma jovem, mas o segundo ele faz uma crítica a isso. Então, não é a letra E. Então, a resposta correta é a letra B. Essa questão do sedentarismo, essa questão das pessoas não terem tempo para praticar a atividade física, fazer exercício físico, isso depende muitas das vezes da condição que a pessoa tem e depende também da região onde essa pessoa mora. Então, eu vou citar um caso aqui para vocês de uma professora, ela é professora de educação física, mora hoje, é amiga minha, mora lá no Rio de Janeiro, e ela trabalha num programa da prefeitura que vocês já viram nas praças aí aqueles equipamentos de ginástica? Existe lá aquela academia ao ar livre, lá, academia nas praças. Ela trabalha nesse programa da prefeitura lá do Rio de Janeiro e ela fica numa região, que chama Urca, em que ela dá aula para as empregadas domésticas, a Urca é um local nobre lá, ela dá aula para as empregadas domésticas que trabalham nas casas, nos condomínios que tem nesse bairro lá. Então, muitas das vezes falta a condição da pessoa em estar praticando até o tempo, mas em determinadas situações, a própria prefeitura, o poder público e até o poder privado, no caso, aos condomínios, eles fazem esse tipo de trabalho com as pessoas que trabalham para essas pessoas que têm, de certa forma, mais condições. Né? Então, não as pessoas que trabalham lá, essas empregadas, elas também passam por esse tempo. Ó. Mora na comunidade X, demora 2, 3 horas para chegar no trabalho, mas ela vai ter um intervalo nesse trabalho que ela vai poder fazer atividade física. Aí entra o poder público que contrata um professor para ir lá dar aula de personal para essas empregadas. Então, depende muito do local, da região, dos incentivos que as pessoas, que a comunidade recebe. Tá? É lógico que a grande maioria das cidades não tem essa estrutura, né? Mas às vezes acontece de ter também.
Beleza? E a terceira e última questão da aula 3 da aula passada, é do Enem de 2014. Olha só, falando de capoeira de novo, gente, ó. As origens da capoeira remontam ao Brasil escravocrata e ao tráfico negreiro africano. O confronto dessas ações e contextos tornou possível o florescimento dessa prática corporal. O negro, na condição de escravo, nunca se submeteu totalmente à violência do branco, quer que seja física ou simbólica, criando suas próprias estratégias de resistência. Evidentemente, a capoeira enfrentou uma série de preconceitos e rejeições até o seu recente reconhecimento como patrimônio histórico nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que a gente tinha citado nas questões anteriores aí. Até o seu recente reconhecimento como patrimônio cultural nacional, a trajetória social da capoeira como expressão de resistência da população negra no Brasil foi marcada. Vamos ver aqui o que vocês responderam. Terceiro G. Dos 26 alunos, 15 responderam corretamente e 11 alunos não responderam certo. Então, vamos entender, essa aqui deu um pouquinho mais de confusão aí, mas vamos entender por que, que ela deu tanta discussão aí, né? No terceiro F, deu mais discussão ainda. Por quê? Porque dos 16 que responderam, 8 responderam certo e 8 responderam errado. Né? Então, vamos entender aqui por que, que deu esse problemão aí. Vamos ver a capoeira. Cadê? Ó, questão muito bem elaborada, por isso que deu aí uma certa diferença aí nas respostas de vocês, porque a resposta não está no texto. Vocês deveriam explorar aí as condições, as contradições das alternativas, né, para poder marcar a alternativa correta. Quem colocou a letra A, errou. Está escrito assim: pelo massivo apoio e incentivo do Estado e de suas instituições oficiais, através de diversas políticas públicas direcionadas para a diminuição das desigualdades sociais. Totalmente errado. O Estado brasileiro, no começo, marginalizou a capoeira, conhecendo-a, concebendo-a como vadiagem. Então, quem praticava capoeira antigamente eram considerados pessoas sem trabalho, pessoas que não gostavam de fazer nada. Por isso que era uma atividade marginalizada. Depois passou a tolerar essa manifestação. E até pouco tempo a considerava como uma prática peculiar e exótica. Era uma prática legal de assistir, né? na visão do Estado. Letra B. Pela predominância do espontaneísmo e do improviso sobre os elementos de ataque e defesa, reduzindo seu impacto como luta de resistência da população negra. O espontaneísmo e o improviso são algumas das características da capoeira. Só que isso não tem relação com o fato de reduzir a luta de resistência da população negra. Na verdade, o improviso foi determinante para que pudesse ser desenvolvido nas condições de escravidão. Esse improviso, pessoal, na época da escravidão, os escravos eles utilizavam da capoeira como forma de preparar o seu corpo, manter uma atividade, né? Só que para os senhores do engenho, ela era como se fosse uma prática de dança. Por isso que entra a parte do improviso aí. Então, eles não demonstravam que era uma luta, né? Sempre quando existia alguma visão aí por parte dos senhores do engenho lá. Certo? Letra C.
pela presença de instituições e organizações oficiais encarregadas de ensinar sua prática e que foram importantes para o reconhecimento social da população negra. Veja bem, o Estado não acolheu institucionalmente a capoeira até pouco tempo atrás. O responsável pelo seu reconhecimento social foi a própria comunidade. Então, não foi o Estado que fez, que foi o responsável por esse reconhecimento que a capoeira tem hoje. Foi a própria comunidade negra que fez com que isso acontecesse. Né? Então, a letra C também está errada. Letra D. Pela compreensão de sua prática associada à vadiagem e à desordem, que contribuíram para a sua marginalização, especialmente até a terceira década do século XX. Exatamente isso. Existiram leis que proibiram a capoeira na metade do século XX, justamente por isso. Opa, o pessoal tá fazendo capoeira aí, isso pode ser uma coisa ruim aí para o pessoal da elite, como se diz, né? Então, essa é a alternativa correta. Letra D. A letra E também não era, porque está falando assim, ó, pela existência de uma estrutura normativa que possibilitou o estabelecimento de regras e códigos próprios, ampliando seus significados libertários e contestatórios. A capoeira possui códigos próprios de respeito e regras, mas ao mesmo tempo ela é muito diversa, com grupos e estilos diferentes. Esses grupos e estilos diferentes que deram, em parte, sua contribuição para a ampliação dos significados libertários e contestatórios da capoeira. É alguém que faz capoeira aqui na sala, gente? Já fez? Alguém já praticou capoeira aqui ou não? E aí, turma? Ninguém? Vocês estão tudo no ritmo do feriado ainda, né? Então, com isso a gente termina a semana, a aula 3, tá? Deixa eu só verificar aqui, eu acho que já liberou. Vai liberar agora a aula 4, as questões da aula 4, tá? Já está liberando agora, exatamente agora, às 3h50. Então, agora vocês podem ler com bastante atenção, tá? As questões, com calma, respondam tranquilamente, tá? Analisem, interpretem o texto e depois, na semana que vem, nós iremos fazer a correção. Combinado? Dúvidas até aqui, turma? Conversa comigo, gente. Deixa eu falando sozinho, não. Sem dúvidas, professor. Tranquilo? Beleza, então. Tá liberado lá. Eu vou ficar aqui até as 2h30, tá? Quem quiser responder agora, tem esse tempinho aí. E se tiver dúvida, pode me chamar aqui que eu vou estar aqui na sala. Beleza? Obrigadão aí pela pouca participação de vocês, mas é isso. Beleza? Bom final de semana aí para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu, um abraço.